Durante o Estado Novo tivemos o marcelismo e o salazarismo. O salazarismo foi de 33 a 68, depois o Salazar caiu da cadeira e acabou por morrer em 1970, mas foi logo substituído em 68 pelo Marcelo Caetano. Quem é que era o presidente? Era o Mérico Tomás. E, portanto, havia aqui uma ala mais ligada ao Presidente da República e uma ala mais ligada ao Presidente do Conselho de Ministros que, de facto, divergiam. O Marcelo era um indivíduo dentro daquele contexto um pouco mais, não sei qual será o termo correto, um pouco mais progressista dentro daquele contexto, ok? E, portanto, era um indivíduo que criou a segurança social, alargou, no fundo, também ao setor agrícola, a segurança social, criou medidas legislativas importantes que ainda hoje em dia vigoram e era um indivíduo que, de facto, não acreditava nos partidos. Tal como Salazar, mas aqui há quem diga que até Marcelo acreditava menos nos partidos do que Salazar, porque Marcelo vinha, na sua juventude, fez parte do integralismo lusitano, do Sardinha. Aliás, o verdadeiro fascismo português surgiu dos movimentos que saíram dos integralistas lusitanos, nomeadamente os camisa-azões de Rolão Preto, que foi ilegalizado pelo Salazar. Portanto, o Marcelo tinha aqui algo de integralismo lusitano, mas também tinha uma cabeça diferente, uma vez que vinha do meio académico e tinha algumas ideias progressistas. Mas, de facto, era contra os partidos, ele era extremamente corporativo. Acreditava no país enquanto corporação, a corporação dos agricultores, dos industriais, dos académicos, enfim. Ou seja, as pessoas não eram, e isto ouvi agora num programa sobre marcelismo recentemente, portanto a expressão não é minha, mas ouvi qualquer coisa do género de que o Marcelo Caetano não acreditava nos socialistas, nos comunistas, nos sociais-democratas. Acreditava, sim, que cada pessoa não era a ideologia, mas era sim a sua função, a sua profissão. É uma ideia que, segundo alguns teóricos, hoje em dia estaria ultrapassada. E que, portanto, ele não acreditava nos partidos, mas acreditava, supostamente, nas pessoas enquanto corporações. Por exemplo, havia a Corporação dos Agricultores, com aquela famosa frase que associam ao Salazar erradamente, mas que, de facto, foi durante o Estado Novo, que foi a Associação Nacional do Vinho, salvo erro, é qualquer coisa assim do género, a Corporação Nacional do Vinho, o nome é qualquer coisa assim do género, que criou aquela tal campanha que hoje em dia é polémica, que é de o vinho alimenta 1 milhão de portugueses, ou que o vinho dá força. Portanto, isso já vem das corporações, que não são corporativas, não são cooperativas. Uma corporação, basicamente, é o que é muito simplesmente. É uma entidade privada, mas quem manda é o Estado. O Estado é que define as regras, é que define até onde é que podem ir. Portanto, uma corporação é uma entidade supostamente privada, mas com um controle estatal efetivo. E uma corporativa é uma agremiação de trabalhadores, que também é, no fundo, privado, que acaba por ter uma certa autonomia do Estado. Enfim, é tudo um bocado complexo para um vídeo TikTok. Mas, basicamente, o Marcelo Caetano, quanto à guerra colonial, era um indivíduo que queria, efetivamente, criar um Estado federativo. Ele queria criar novos Brasis, segundo ele. Queria passar por um processo de descolonização que passava por um Estado federativo e que depois evoluiria para uma autonomia plena e a elevação de Estados a país. Porque antes de tu seres um país, um Estado não é um país. Portanto, ele não queria dar uma independência plena, queria transformar aquelas regiões ultramarinas em Estados. E depois de Estados para país. Portanto, iria ser algo progressivo. Por exemplo, os Estados Unidos da América é uma data de Estados, não são países independentes. E a ideia dele era basicamente essa. Como regiões autónomas, como Açores e Madeira, mas progressivamente criar uma independência. Porque ele dizia que se abandonasse a África naquele momento, que os brancos sairiam de lá sem os seus bens e que os pretos, era o que se falava na altura era preto, não era negro, hoje em dia parece que fica mal dizer preto, que tem que se dizer negro, mas na altura eles diziam preto, que o preto iriam morrer aos milhões. Enganou-se, e por acaso enganou-se nisso. Enganou-se na escala, porque depois da descolonização os africanos não morreram aos milhares, morreram aos milhões. Portanto, enganou-se aqui, mas foi na escala, infelizmente, que morreram mais do que aquilo que ele previa. E, portanto, eu creio que este é o pensamento de Marcelo, com base bibliográfica, no caso webgrafia, que eu vi um programa nos arquivos RTP, se não me falha a memória, com o título de Marcelismo. Isto é uma síntese daquilo que eu retirei de lá, e acho que não me esqueci assim de muita coisa. Portanto, em resumo, Marcelismo não acreditava nos partidos, acreditava nas corporações, acreditava
não numa descolonização, mas numa federação, e acreditava que as pessoas deveriam ter pelo menos alguns direitos essenciais, como a subsistência depois da inatividade, depois da reforma, com um começo, com uma gênese de uma segurança social mais efetiva. Portanto, creio que é isto. Forte abraço.